e alunas, espero que estejam bem. Para esta sexta semana da nossa disciplina Metodologias Ativas e Interdisciplinaridade na Educação, eu trago para vocês o conteúdo Temas Contemporâneos Transversais. O que diz a BNCC? Vamos conversar um pouco sobre isso? O meu objetivo para esta aula é apresentar o contexto histórico e os pressupostos pedagógicos dos temas contemporâneos transversais conforme a BNCC. Bem, eu não vou falar para vocês, sobre a BNCC, porque vocês nas escolas já devem ter discutido muito a BNCC, vocês já conhecem muito bem o documento, vocês já devem ter analisado todo o processo de construção da BNCC, acompanhado esse processo nas suas 3 versões. Com certeza as escolas devem ter participado desse processo de construção da BNCC e vocês estão no momento da implementação, dessa BNCC nas escolas. Então a Base Nacional Comum Curricular, ela traz aí perspectivas para o uso das metodologias ativas, das tecnologias digitais, inclusive quando traz lá a competência 5, que é a questão da cultura digital. E aqui eu trago uma explanação sobre os temas contemporâneos transversais com base na proposta da BNCC. E aí, por que usar as metodologias ativas de aprendizagem, tanto do ponto de vista da docência, quanto do ponto de vista da gestão? A referência, então, fundamental é a questão da existência humana, a questão do conhecimento pedagógico, do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista curricular. Então, a gente precisa colocar sobre o ponto de vista da prática efetiva e concreta, a relação do conhecimento humano com a prática e a importância do vínculo do conhecimento pedagógico com a prática educacional e seu caráter interdisciplinar. Esses aspectos do texto do Severino eu trouxe novamente aqui para vocês porque eles fundamentam alguns questionamentos e algumas propostas que eu vou fazer para vocês. Pensem aqui, junto comigo. Como que eu vou fazer a articulação dos temas com os demais conteúdos? Eu tenho, então, temas contemporâneos transversais. Como que eu vou articular isso com os demais conteúdos da BNCC? Como eu vou trabalhar com esses temas de modo contextualizado dentro das áreas do conhecimento? E como eu vou mostrar a relevância desses conteúdos para a formação do cidadão, tanto nos aspectos da docência quanto nos aspectos da gestão. Nesse sentido, então, eu tenho a questão de uma construção de uma sociedade mais justa, igualitária e ética, necessária como uma associação dos conteúdos com a realidade vivida. Lembrem algumas aulas anteriores, quando eu falei da questão da crise hídrica para vocês? Pensem nessa situação agora, de um tema contemporâneo transversal, Transformar a realidade, trabalhando esses conteúdos considerados clássicos, e que tenham uma finalidade crítica social. A gente precisa superar essas fragmentações do processo pedagógico. É algo muito mais relacionado, integrado e que está interagindo o tempo todo. Então, os temas contemporâneos transversais, eles falam sobre a questão mais integrada dos componentes curriculares. Eles trabalham com uma conexão de vivência dos alunos e da sua realidade. E eles fazem uma articulação muito particular e muito interessante com os objetos de conhecimento que são descritos na BNCC. Então, para atingir esses objetivos, do trabalho com os temas contemporâneos transversais, eu preciso olhar o contexto escolar, social, a diversidade e trabalhar todo o tempo com o diálogo. Esses temas contemporâneos transversais, eles buscam contextualizar aquilo que é ensinado por meio de temas interessantes para o estudante e que tenham uma relação com o seu desenvolvimento enquanto cidadão.
São conteúdos reais, são conteúdos contextualizados, eles estão relacionados à questão da atuação na sociedade. Então, são assuntos que pertencem a uma área de conhecimento, não pertencem a uma área de conhecimento específica, mas atravessam todas. Por isso a nomenclatura transversal, tá? Nesse sentido, então, a gente tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, lá de 2010, já falando sobre isso, a questão, né, um trabalho mais interdisciplinar de conhecimento por meio da transversalidade, né, e a questão da gestão do conhecimento de modo a problematizar, interrogar muito mais interdisciplinarmente do que disciplinarmente. Vocês devem lembrar dos parâmetros curriculares nacionais, o PCN, tá? E essa discussão, né, vem até antes do PCN. O PCN trouxe os temas transversais. A BNCC aprimorou esta ideia e trouxe os temas contemporâneos transversais. Então, nós temos aqui um projeto educacional, né, um projeto curricular, um projeto educacional voltado muito mais para uma proposta transdisciplinar, interdisciplinar do que disciplinar. E nesse sentido, a questão da articulação dos valores, dos planos, das propostas, precisam ter uma intencionalidade, tá? Aqui, a transversalidade, ela é complementar, ela é além daquilo que já se faz nas escolas. Ela tem uma dimensão muito maior. E a questão interdisciplinar, ela já vai para uma abordagem de produção do conhecimento e uma organização do trabalho pedagógico, na qual temas e eixos são integrados às disciplinas. Pensem que o interdisciplinar e a transversalidade conversam, tá? Se complementam, são articulados. Então, não é porque eu tenho uma proposta interdisciplinar que eu não vou trabalhar de modo transversal. Muito pelo contrário. Quando eu tenho uma proposta interdisciplinar, eu tenho ali um tema que vai transversar por várias disciplinas, tá? Nesse sentido, olha o PCN aqui. Eu trago para vocês os temas que eram temas transversais dos PCNs. Saúde, ética, orientação sexual, meio ambiente, trabalho e consumo e pluralidade cultural. Quando o PCN chegou no Brasil, né, lá em 1997, 1998, nós tivemos aí um avanço na questão dos projetos interdisciplinares com essa proposta dos temas transversais do PCN, tá? Então, a gente tinha ali, né, uma questão do trabalho muito mais voltado para o desenvolvimento de projetos nas escolas do que a questão, né, apenas das aulas. Mas algo precisava ir além, porque esses temas não estavam mais dando conta das necessidades da sociedade. Então, diante disso, pensando nessa formação do cidadão, político, social e ético, a BNCC, ela vem trazer aí uma proposta muito mais abrangente dos temas, com a proposta do contemporâneo. Então, muda não só a nomenclatura, mas essa nomenclatura ela vai integrar e agregar, tá? Então, ela vai aumentar aí. Eu tenho, né, a ampliação dos temas e eu tenho uma revisão desses temas a cada 5 anos. Eu tenho como tema contemporâneo transversal a saúde, a ciência e a tecnologia, a cidadania e o civismo, o meio ambiente, a economia e o multiculturalismo.
Nesse esquema aqui, eu apresento para vocês, né, cada um dos itens que podem ser trabalhados nesses temas. Por exemplo, na economia, a questão do trabalho, da educação financeira, da educação fiscal. Na ciência e tecnologia, a questão da ciência e tecnologia, suas inovações, suas possibilidades, enfim, a gente tem um universo abrangente aí para trabalhar. Meio ambiente, educação ambiental, educação para o consumo, saúde, educação alimentar e nutricional, multiculturalismo, diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, e cidadania e civismo, vida familiar e social, educação em direitos humanos, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação para o trânsito e direito da criança e do adolescente. Então, vocês conseguem identificar aqui a evolução que nós tivemos na proposta de tema transversal para tema contemporâneo transversal. Nesse sentido, né, eles não pertencem a uma disciplina específica, né, eles têm aí uma autonomia em relação às disciplinas do currículo, né? Você pode manter as disciplinas tradicionais do currículo e pode trabalhar estes temas, né, com eixos longitudinais ou as disciplinas, ou eles girarem em torno das disciplinas, né? E a gente precisa pensar nessa situação em diferentes formas de organização curricular. Por isso que eu tenho batido nessa tecla, né, das metodologias ativas, das tecnologias digitais e dos projetos interdisciplinares nas escolas, né? Tem os níveis de complexidade para serem trabalhados de uma maneira muito mais interdisciplinar do que intradisciplinar e até mesmo transdisciplinar, né? Então, eu posso começar intra, passar para inter e depois ir para transdisciplinar. Então, esses níveis de complexidade, eles vão aumentando de acordo com o desenvolvimento dos projetos que vocês vão realizando nas escolas, tá? É por meio da prática que vocês vão estar aprimorando os conhecimentos e realizando o trabalho com esses temas contemporâneos transversais. Então, estudem isso por meio do roteiro que foi elaborado para essa semana, leiam os textos, participem do fórum, avancem na construção do trabalho final da disciplina e, principalmente, levem essas discussões para as escolas. É importante que vocês discutam com seus colegas no curso, mas que vocês também discutam esses conteúdos e tudo que vocês estão aprendendo e estudando no curso nas escolas, com os seus colegas, com o seu gestor, com o seu professor, com a comunidade que vive ali na escola. Falo comunidade como sujeitos escolares, professores, alunos, coordenadores, diretores, vice-diretores, auxiliares, enfim, todos aqueles que vivem no chão da escola. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!